boa noite. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. Vou falar um pouquinho da nossa casa, dos trabalhos, né? Eu sei que muitas pessoas já conhecem, mas tem muita gente nova que ouve, né, esse evangelho pela primeira vez. Então, nossos trabalhos virtuais acontecem na segunda-feira, o curso do Livro dos Espíritos, com a professora Marina. Esse curso, ele não necessariamente precisa pegar desde o início, porque a cada item que ela trabalha, ela dá todas as explicações necessárias para o entendimento, tá? Então, quem quiser é só entrar em contato pelo celular da Seara, que a gente passa o link da aula. Às quartas-feiras, às 14 e às 20 horas, nós temos o passe assistencial, que é feito pela plataforma do Meeting. Também o link a gente passa através do celular da Seara, é só entrar em contato, ok? E os trabalhos presenciais, às quintas-feiras, às 14 e às 20 horas, tem o trabalho presencial, o passe presencial, é só comparecer à nossa sede para tomar o passe. Aos sábados, no primeiro e no terceiro sábado do mês, nós temos o trabalho de passe dos animais, a partir das 10 horas da manhã. A gente fala a partir das 10 horas da manhã, mas o correto é estar lá às 10 horas da manhã, tá? Que o trabalho inicia às 10 e a gente inicia com o evangelho e depois passa para os passes, tá? Ele acontece então no primeiro e terceiro sábados do mês. Então, sábado agora, dia 3, nós teremos o passe, quem quiser participar. E esse evangelho no lar, que acontece toda quinta-feira às 20 horas, através do Facebook. Ok? Então, vamos fazer nossa preparação, que já deu o horário, né? Então, vamos nos ligando aos nossos mentores, esses amigos que nos acompanham durante toda a nossa encarnação. Vamos nos ligando à cúpula superior da Seara da Paz, através de José de Arimateia, seu mentor espiritual. Vamos nos ligando a Dona Norma, fundadora material da nossa casa, que hoje nos auxilia na pátria espiritual. E já vamos pedindo às equipes de higienização, que desde amanhã preparam todos os ambientes necessários para esse evangelho acontecer, que eles finalizem essa limpeza nesse momento e que os cruzados coloquem sobre esse trabalho suas telas fluídico-magnéticas rosa e dourado, que vão fechando o circuito onde for necessário para que fiquemos protegidos de qualquer interferência. Acima dessa rede vamos colocando o triângulo dourado da Seara da Paz, que com seu vértice voltado para o alto vai fortalecendo nossa ligação com o plano superior. Vamos nos ligando ao Dr. Bezerra de Menezes, a corrente dos humildes, a Dr. André Luiz, Dr. Luiz Pasteur, médicos e socorristas anônimos do espaço. Vamos nos ligando às correntes do Evangelho, a
a todas as fraternidades através do seu venerável maior, Ricardo Coração de Leão. Vamos agora elevando os nossos pensamentos a Ismael, mentor espiritual da nossa casa, do nosso país, pedindo licença a ele. Vamos entrando em seus salões dourados e nos revigorando na luz desse ambiente. Com ele vamos até a Mãezinha Maria, pedindo a ela que nos cubra com seu manto de amor e que nos leve até o Mestre Jesus. Aos pés desse Mestre vamos nos colocando e depositando aí todas as nossas angústias e incertezas, pedindo a ele que possa iluminar nossa caminhada. Com ele vamos ao Pai da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, reunidos. Vamos pedindo licença para iniciarmos nosso Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Deixa eu tirar o sonzinho aqui para ficar mais clara a voz, né? Bom, o Evangelho de hoje é o capítulo 25, Buscai e achareis. Dentro dele tá: ajuda-te e o céu te ajudará, olhai as aves do céu e não vos canseis pelo ouro. Aqui nós damos início a uma sequência, né, de evangelhos que vai lá terminar como se fala, deixa eu ver o nome aqui, na coletânea de preces espíritas, tá? Então o buscar e achareis, que eu vou falar hoje, pedi e obtereis, e a coletânea de preces, né? O que quer dizer isso, né? A gente saber aí aprender o porquê a gente está fazendo pedidos e o quanto a nossa fé está envolvida nisso, tá? Bom, hoje, buscar e achareis, eu vou ler um trechinho aqui do Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e vos será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Isso está em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, porque ele é grande esse trecho, mas então vou só mais ler um pedacinho aqui. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a essa: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento em meios de preservar-se das intempéries, de defender-se de seus inimigos.
mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impele à busca dos meios de aprimorar sua condição e que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, aqui, né, já li aqui, né, que ajuda-te e o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho. Então, no fim, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Buscai. Isso demanda esforço. E com apoio no esforço, alcançaremos a bênção da realização. Ou seja, buscai. O imperativo buscai já está dizendo que você tem que ter uma ação de ir atrás, fazer, né? E aí, o que a gente recebe com desse esforço é o nosso achareis, né? Então, a construção do bem é obra de todos. Todos precisamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os irmãos na execução de suas tarefas abraçadas. Todos somos chamados a contribuir no bem geral. Cada pessoa é instrumento vivo de realização. E volto aqui a dizer que eu falo isso em todos os evangelhos, né? Que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para fazer o bem, para aprender a auxiliar o nosso próximo. Uma parte do mandamento de Jesus é amar o próximo como a ti mesmo. É uma parte importante para o nosso crescimento espiritual, tá? Aí fica a dúvida, né? O que é que a gente deseja, né? Quando a gente fala em buscar, o que é que a gente deseja? E achareis, né? Pede e a porta se lhe abrirá. O que é que a gente está desejando, né? O que é que é o ouro conquistado aqui, à custa muitas vezes de coisas que a gente não são muito boas, né? É o prazer dos sentidos? Isso tudo é material, né? E é nisso que a gente sempre se pauta. A gente vive no mundo material, mas isso não quer dizer que a gente tenha que só viver para esse material. O material é importante para a nossa sobrevivência. E que se a gente tivesse, todo mundo tivesse essa ciência, o mundo seria muito diferente, né? Então, os nossos pedidos normalmente estão ligados ao quê? Ao material, né? Se a gente empenha, se a gente se empenha na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente a gente terá o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem. Do ponto de vista material, ninguém progride na ociosidade. Assim também é espiritualmente. Não duvidemos que sem o esforço do trabalho não progredimos. O cumprimento do dever, o auxílio ao próximo, a tarefa de cada dia nos levará à estrada da consciência. E aí a gente vai ter certeza de que as nossas preces poderão ser ouvidas, né? Dentro do trabalho. Joana de Ângeles diz assim, que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. E aí a gente chega no ponto de que o que é que estamos pedindo. Então, normalmente, propensos ao material,
devemos lembrar que tudo que Jesus dizia era sempre com finalidade espiritual. Aí eu vou mudar um pouquinho do rumo da nossa conversa, que é, claro, através do trabalho que a gente vai conseguir a edificação dos nossos, na verdade, conseguir, né, que sermos ouvidos, porque pela razão do que pedimos a Deus, né? Por que a gente vai pedir a Deus alguma coisa que a gente acha que necessita? Para lembrar de algo que porventura ele possa ter esquecido? Deus sabe de tudo, né? Então, qual o intuito da gente se voltar para Deus para fazer pedidos, né? Na verdade, quando a gente entra em contato com Deus para fazermos um pedido, a gente, na verdade, está confessando a Ele nossas fraquezas, nossa indigência, nossa humildade e fé na crença de que Ele possa nos auxiliar, né? E isso, o que acontece? Quando a gente eleva essa oração, quando a gente se eleva a Deus, a gente abre um canal direto, né? Com Ele, né? E a receptividade que a gente tem para receber o que a gente está pedindo é muito maior, né? Então, a receptividade é indispensável para que a graça divina possa atuar sobre nós, fortalecendo-nos o ânimo, de modo a levarmos a bom termo os nossos empreendimentos, inspirando-nos soluções adequadas aos problemas que nos atinjam. Então, através dessa elevação do nosso pensamento a Deus, a gente abre o nosso coração para que possamos alcançar, muitas vezes não diretamente o que a gente necessita, mas a gente é intuído, a gente é direcionado para aquilo que a gente necessita para chegar a bom termo no que a gente está precisando, tá? O ser espiritualizado conhece o valor relativo dos bens materiais e o peso que eles representam. Conduz seu destino discernindo o certo do errado e fazendo escolhas mais acertadas. Não entorpece os sentidos com os excessos da vida material. Acumula tesouros no céu, eternos e imprescindíveis à felicidade do espírito. Que muitas vezes a gente tem muito material, né? Mas a tranquilidade interior, aquela serenidade interior não está junto, né? Porque a gente só se preocupou com o material. A gente não foi buscar o que a gente necessita no espírito, né? Para que o espírito se satisfaça também, né? A sabedoria está em sabermos utilizar os bens materiais sem nos escravizarmos a ele, priorizando a aquisição dos bens espirituais. A gente desperdiça tempo e energia preciosa, obcecada com os acontecimentos que virão e sobre os quais também não temos qualquer tipo de comando, né? Ou é uma doença, ou é a alegria dos outros, as preocupações com julgamento alheio. Quando nós não devemos nos preocupar tanto com o futuro, né? Quando aqui no capítulo fala do olhai os lírios do campo, que eles se vestem, né, esplendorosamente, somente porque Deus provê, Deus não está querendo, Jesus não está querendo dizer que a gente tem que ser um ser inanimado esperando que tudo caia do céu.
mas que a gente deposite também nele um pouco de fé no que ele tem e preparou para nós. Inclusive aqui tem uma parte nessa primeira parte, né, que o ajuda-te e o céu te ajudará, que fala que desculpa, peraí que eu esqueci aqui. Que deixa eu ler que é melhor, né? Só um instantinho, gente. Bom, ficou. Me esqueci completamente. Então é isso, né? Que a gente não se preocupe tanto com o que a gente não tem o controle, né? Sim, lembrei agora. Que fala ali de que qual o pai que não se preocupa com o seu filho, né? Que não se preocupa com o seu sustento. Deus também é assim. Só que a gente olha Deus quando a gente está passando pelas nossas provas, né? Quando a gente está passando pelos nossos percalços na vida, a gente acha que é Deus que está permitindo, é Deus que está fazendo. E isso a gente tem que separar deliberadamente. O que a gente tem de percalço que a gente passa na vida como prova é somente resultado do que a gente já fez numa outra época e que nós estamos tendo o resultado da ação e reação. Eu tive uma atitude no passado que me fez, com certeza, fazer mal a alguém. E neste momento eu estou recebendo de volta, e essas são as nossas provas, né? Provavelmente o que a gente passa de pior na vida está ligado a isso, né? E a gente acha que isso é Deus nos castigando, é Deus que nos está trazendo. Não. O Pai não nos traz o resultado do que a gente fez e o que a gente foi. Ele sempre vai prover. Deus é amor. Não foi isso que Jesus trouxe? Que Deus é amor. Como é que a gente agora vai dizer que é Ele que nos proporciona essas provas? Não. Somos nós mesmos com as nossas erradas deliberações de vida, né? Então, quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus para orar, para pedir, a gente tem que ter certeza de que o Pai é Pai e que Ele vai prover o que for necessário e possível para que a gente passe da melhor forma possível pelas nossas provações. E isso é muitas vezes até acalmando o nosso coração, que é o que é possível fazer, tá? E por último aqui, eu vou falar um pouquinho do último capítulo, da última parte, que é não vos canseis pelo ouro. Aqui ele fala muito do ouro, que é o que a gente tenta sempre fazer crescer na nossa vida, não tanto quanto a parte espiritual, né? Não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Naquela época de Jesus, tinha-se o costume de sair, né, principalmente os apóstolos, né, saíam para pregações em outras cidades e eles eram recebidos pelas pessoas daquela cidade, daquele povoado, e eram alimentados por eles. Então, Jesus aconselhava que eles não precisavam levar nada, que eles seriam recebidos, né? E seriam alimentados segundo providos por Deus, né? E
Ele também sabia que muitas pessoas desses lugares iam fazer o quê? Iam ou tratar mal, ou, como ele diz aqui, né? Se a casa for digna, a paz virá até ela. Se não for digna, a vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente que essa cidade. Ou seja, o que ele quis dizer é que eles, e isso serve para nós também, né? Que a gente não precisa ficar amealhando, guardando e tendo depósitos de dinheiro guardado. A gente tem que confiar um pouquinho na sabedoria, no que Deus tem para nós. Então, vou ler uns pedacinhos aqui do livro Renovando Atitudes, que eu acho muito interessante, tá? Não nos influenciemos pelos feitos alheios. Nossas atitudes devem realmente nascer de nossas inspirações mais íntimas e não constituir uma forma de reagir contra as atitudes dos outros. Ou seja, nesse pedaço, Jesus fala, quando ele fala que é para ir embora, sacudir o pó, ele quer dizer que a gente não precisa entrar em confronto com ninguém. Se a pessoa não quer me receber, viro as costas e vou embora, certo? E é assim também com a palavra que a gente leva, muitas vezes, para a pessoa que não acredita em nada, né? E a gente quer, de qualquer forma, que ela possa vir a acreditar e ter a mesma fé que a gente na nossa convicção, né? Então, o que ele está dizendo é que nem sempre as atitudes dos outros vão ser iguais como a gente esperava que fosse, né? Quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés. A recomendação de Jesus poderá ser assim interpretada. Não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade, como se nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor. Nem achar que a verdade é propriedade única e que somente coubesse a nós posse exclusiva desse patrimônio. E a nossa verdade é muito limitada, né, gente? Não esqueçamos que se estamos todos no mesmo planeta, o nosso conhecimento é mais ou menos no mesmo grau, né? Então, a gente não achar que nós somos donos da verdade. Por mais que saibamos, por mais que temos conhecimento, ainda temos uma visão mínima e pequena das coisas, né? Nós extrapolamos nossas reais funções e limites, transformando o que poderia ser esclarecimento e orientação em abuso e ocupação indevida dos valores e domínios dos indivíduos. Então, quando a gente ultrapassa os limites, né, a gente transforma o que seria uma orientação, um caminho para a pessoa seguir, em abuso de valores, né, achando que os nossos são os melhores. Sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir, tudo no imperativo, tá? Corrigir opiniões, indicar, induzir experiências, privando as pessoas de exercer opções e de vivenciar suas próprias experiências. Deixando-as cair e se levantar, amar e sofrer, estamos ao contrário, permitindo que elas mesmas possam angariar seus próprios conhecimentos e dessa forma estruturar sua maturação e crescimento pessoal. Isso quando a pessoa não quer ouvir, né, gente? A gente nunca vai negar uma palavra, um conselho para alguém. Conselho
não imposição, tá? Deixar casas e cidades que não nos ouvem as palavras é demonstrar que não temos a pretensão de únicos possuidores da revelação divina e que não fosse nossa intermediação, as criaturas estariam desprovidas de outros canais de instrução e conhecimento divino. Reter o pó em vossos pés é não ter a visão da imensidade e diversidade das possibilidades universais, que apoiam sempre as criaturas de conformidade com sua idade astral e sempre no momento propício para seu crescimento íntimo. A vida maior tem inúmeras vias de inspiração e revelação, a fim de conduzir os indivíduos ao seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos arvorar em indispensáveis dignatários divinos. Se não formos bem acolhidos nos labores que desempenhamos na seara de Jesus, silenciemos sem qualquer reação aos contratempos e aguardemos as providências das mãos divinas. Então, é assim, a gente, assim como os apóstolos, né, que iam às casas, às cidades para propagar a palavra de Jesus, o que acontece é o que a gente hoje também faz, principalmente se a gente já trabalha, se a gente já tem um conhecimento para passar para as pessoas, né? A gente gostaria muito que todas elas seguissem e se sentissem melhores e mais felizes com o que a gente já conhece, né? Mas isso não quer dizer que elas sejam obrigadas a conhecer e a saber do nosso jeito, né? Muitas vezes elas têm os conhecimentos iguais a nós, só que agem de forma diferente, né? Então, a gente aqui é cheio de achar que somos donos da razão, né? Então, nessa última parte, que parece que ele vai falar dos bens materiais, mas não. Ele está falando justamente do que os apóstolos iriam levar para as cidades, mas que eles não fossem intransigentes em fazer com que a palavra que eles levassem fossem de qualquer forma ai meu Deus, já esqueci a palavra, que as palavras que eles levassem não fossem de qualquer forma adquiridas, né, e as pessoas aceitassem de qualquer forma. Não. As palavras seriam aceitas de conformidade com cada um e que eles não poderiam achar que isso deveria ser uma coisa que fosse imposta. Bom, acredito que já deu um horário aqui. Tem muito para falar, tá, gente? São só 3 itens, mas é extenso. Eu tenho livros e livros aqui. A gente fala um pouquinho só para ver se consegue clarear um pouquinho, não só para vocês, mas para a gente também, tá? Então vamos fazer nossa oração de encerramento e de vibrações, né? Vamos pedir em primeiro lugar que nossas águas sejam fluidificadas com o remedinho necessário para que possamos nos sentir melhor, física, moral e espiritualmente. E abrindo os nossos corações, vamos vibrando por todo o nosso planeta, mandando luz de paz, harmonia para todos os países, para todos os governantes. Vamos pedindo que essa luz possa clarear e amparar todos os necessitados, sejam suas dores físicas, espirituais, materiais,
emocionais, que cada um receba o amparo que necessita. Vamos pedindo que essa luz possa cobrir nossas fronteiras, protegendo nosso país, nosso povo, nossos governantes, para que possamos fazer dele o celeiro do mundo e pátria do Evangelho, como está determinado como nossa missão de país. Vamos pedindo que essa luz possa ir até nossos lares, percorrer em cantos e recantos, deixando aí tudo muito iluminado, muito harmonioso, beneficiando todas as pessoas que aí residem. Que ela possa também ir até nossos trabalhos, iluminar também a mente de todos. E elevando os nossos pensamentos a Jesus, vamos colocando a seus pés aquele nosso pedido mais íntimo. Lembrando sempre que Deus tudo sabe e que possa ser feita a sua vontade. E assim, agradecidos a esse Deus de amor, vamos também agradecendo a Jesus por todo o exemplo deixado, por todo o ensinamento, a Mãezinha Maria, por todo amparo e proteção, a Ismael, pela proteção ao nosso país, a todas as fraternidades que se fizeram presentes durante esse nosso evangelho, as equipes médicas, Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço. Vamos agradecendo as equipes de higienização e aos cruzados que nos mantiveram livres de todas as interferências. Vamos agradecendo a Dona Norma e a José de Arimateia por esta casa abençoada nos proporcionar essa reunião, esse encontro. E vamos agradecendo aos nossos mentores por todo o auxílio, por todo o amparo. Vamos pedindo licença para encerrarmos esse nosso evangelho dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Uma boa noite a todos. Na próxima semana não teremos o Evangelho no Lar, é feriado, infelizmente as pessoas viajam e têm seus compromissos, então não teremos o Evangelho no Lar, tá? Então só na próxima quinta-feira, acho que é dia de 15, né? Aguardamos vocês, tá? Desculpem por algumas coisas que a gente acaba esquecendo, mas espero que aproveitem bastante. Obrigada. Boa noite.